Bom dia, meus amigos, meus irmãos, queridos e amados. Esta manhã nós vamos estudar um assunto muito profundo, porque o pastor Ismael vai falar do maior homem que a terra já teve a oportunidade de conhecer. E esse homem é o homem perfeito. Então o estudo será o homem perfeito, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, queridos, que você abra a tua mente, abra o teu coração, tudo que você adquiriu de cultura, deixa ela um pouquinho de lado, para que você receba esses ricos ensinamentos, para que você cresça na graça e no conhecimento. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que todos nós possamos aprender juntos a palavra do Senhor. Querido Deus, graças te damos por mais uma vez estarmos neste estudo, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É como a tua palavra, através do apóstolo Pedro, disse: crescei na graça e no conhecimento. Precisamos estudar a tua palavra, através do teu Espírito Santo, que elucida a nossa mente, a nossa alma, a entender e a compreender cada letra, cada vírgula, cada tio, cada ponto. Te pedimos que o Senhor use o pastor Ismael, as suas faculdades mentais, os seus pensamentos, toda a expressão e verbalização das palavras sejam enriquecidas pelo teu Espírito, para que todos os irmãos, amigos, conhecidos que estão assistindo este programa possam receber esses ricos ensinamentos. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a sua graça, a sua bênção, e que a glória do Senhor resplandeça e o teu poder se manifeste agora e para todo sempre, em nome deste homem maior, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Pastor Ismael, agora é contigo, e aproveite este momento para ajudar todas as pessoas que têm dúvida, porque juntos caminhamos para a eternidade. Graças que Deus a esse abençoe. homem perfeito, né? Amém. Graças a esse homem perfeito. Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus. Um abraço. Deus abençoe. Graça e paz, queridos espectadores, nesta manhã maravilhosa, estamos aqui para estudar esta palavra. Então o tema é Jesus, o homem perfeito. O texto áureo nosso é 2:52. É Lucas capítulo 2, verso 52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele cresceu em sabedoria primeiro, cresceu em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Glória a Deus. O nosso objetivo hoje dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Ele é divino e Ele é humano. Então nós vamos esclarecer isso, sempre com base na palavra de Deus. O primeiro ponto que nós vamos estudar aqui é Jesus, o verdadeiro Deus, a sua eternidade como Pai. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, foi Deus que mandou esse menino, e Isaías, que é um livro do Antigo Testamento, já profetizou que ia nascer, e nós lemos aqui que ele crescia em sabedoria e em estatura. Glória a Deus. E João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, o verbo que ele está falando, o verbo é a palavra. Quando você vai conjugar uma expressão, uma frase, tem sempre um verbo de ação. Então, Jesus estava com Deus. O Antigo Testamento fala de Jesus e o Novo Testamento é a figura de Jesus expressa entre nós. Vamos ver alguns atributos e grandezas e perfeições. João, no capítulo 1, verso 4, diz assim, olha: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por que falava no passado nele estava? Porque ele está relatando uma coisa que passou. Ainda no capítulo Mateus 28, mostra de um atributo dele que não tem para ninguém: onipresença. Diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, onipresença. Quem que está conosco até a consumação dos séculos? Nós sabemos que o inimigo não está, nós já estudamos que ele vai ser derrotado na grande tribulação, mas o Senhor continua conosco. Outro atributo dele é a onisciência. Mateus 9,4. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? É a onisciência. Somente Jesus tem a onisciência. Muitas vezes estamos pensando, indagando, quando vamos na igreja, somos revelados acerca do nosso pensamento, porque o Espírito Santo de Deus revela através da pessoa que está pregando. E um outro atributo magnífico é a onipotência. Mateus 28:18, ele fala assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, glória a Deus! Só Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Por isso que procuramos aceitar a Ele como Senhor e Salvador, porque através do Espírito Santo dele, nós podemos ler mentes, podemos fazer maravilhas, só não podemos ser onipresente. Glória a Deus! Um outro fato que mostra que ele é grande, mas ele não é orgulhoso, está em Mateus 14:33. Aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, aqui nós vemos os discípulos vivendo e admirando a divindade dele. És verdadeiramente o Filho de Deus. E em Filipenses, no capítulo 2, versos 5-8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Eu pergunto para você, que personagem aqui na terra teve essa atitude de esvaziar, de morrer por alguém, de sofrer? Que personagem? Não tivemos ninguém a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses versículos comprovam que Jesus é o verdadeiro Deus. Agora vamos ver Jesus, verdadeiro homem. Nós lemos aqui: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava no seio com o Pai, veio para a terra e fez-se homem, filho de Maria e José. E foi profetizado no Antigo Testamento, lá em Malaquias: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Malaquias é um profeta para os judeus, e ele estava falando para os judeus: olha, vocês que estão temendo o futuro,
fique tranquilo, porque o sol da justiça vai nascer, e Jesus é o sol da justiça. Então, como verdadeiro homem, ele estava com o Pai, ele foi profetizado no Antigo Testamento e ele foi encarnado no Novo Testamento. Veja que fala João: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E veja, olha aqui, Mateus 4,2 diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ter fome é coisa de humanos. E teve sede. Na cruz ele falou: tenho sede. Isso é coisa de humanos. Então ele teve a humanidade dele também como nós. E ele também sentiu tristeza. Veja aqui, Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e velai comigo. Ele sentiu tristeza, ele sentiu necessidade de amparo, dos amigos para amparar. E naquele momento ele falou isto para aqueles que estavam com ali. E veja, olha, e foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Um ser espiritual não tem corpo, é um corpo espiritual, mas Jesus tinha um corpo carnal, ele morreu e foi enterrado. E também tem uma alma, Marcos 14:34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então nós vemos que Jesus é verdadeiramente humano. Tem muitas crenças que não crê que Jesus veio nesse corpo semelhante ao nosso, mas eu estou mostrando aqui, pelas palavras da Bíblia, que ele tinha um corpo igualzinho ao nosso. E o Mateus 27:50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um Espírito, e vemos aqui narrado nas Escrituras que Jesus também tinha, e ele fez o bom uso desse corpo, morrendo por nós na cruz. Vamos verificar também o seguinte, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele não nasceu numa era isolada, ele nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas, no capítulo 4, verso 4 e 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele era uma pessoa que tinha princípios e obedecia aos princípios, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, ele trouxe a graça sobre nós e nos tirou da lei através da graça. Glória a Deus. Então, ele nasceu na plenitude e ele foi apresentado ao mundo em Israel. Jesus é judeu, foi ali que ele começou o ministério dele. E diz assim, Lucas 3:23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli, que é a descendência. Então ele nasceu na cidade de Davi, fala capítulo 2 de Lucas, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Oh, glória a Deus por isso. O terceiro ponto que nós vamos ver é Jesus, o homem perfeito. Vamos ver a humanidade de Jesus. Olha o exemplo. Marcos capítulo 1, verso 34. E curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar dos demônios, porque o conhecia. Como que os demônios conheciam a ele? Porque ele estava lá com Deus quando foram criadas todas as hostes, as boas e as ruins. Jesus também é o último Adão. Diz assim Mateus: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar que o Senhor jazia. Nós sabemos que o primeiro Adão, que foi criado ali pelas mãos de Deus, do pó da terra, logo em seguida ele foi enganado pela companheira, que foi enganado pela serpente, que simboliza Satanás. Mas este Jesus veio para cumprir
parte da palavra que foi profetizado lá em Gênesis. Então ele ressuscitou, ele foi o último Adão. Daqui para frente agora não vai haver mais nenhum intercessor pela humanidade, pelo homem. Jesus é o último. E veja em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus e intercede por nós. Este é o homem perfeito, intercede por nós pecadores. E veja a perfeição espiritual e moral de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. E para completarmos a perfeição espiritual de Jesus, veja o que ele fala em Efésios capítulo 4, verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Igreja, ouvintes, a nossa conclusão é que temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cheguemos a Ele para chegar à estatura de varão perfeito. Só através de Cristo, do seu sacrifício, da sua palavra, nós vamos ter vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.